organizar o conteúdo da disciplina de Zoologia Geral é da seguinte forma. Nós temos 6 grandes conjuntos de conteúdos dentro da disciplina. O primeiro conjunto de conteúdos é onde nós vamos ver a sistemática, como se classifica, que métodos são utilizados e uma parte inicial da diversidade animal. Dentro desse conjunto nós vemos categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Nós vemos classificações que são utilizadas, sistemas de classificação, como a classificação linneana, a fenética, a taxonomia numérica e a sistemática filogenética. Nós vemos também conceito de espécie, como validar essas espécies através da sistemática filogenética. E nós vemos ainda regras de nomenclatura. Esse é o primeiro grande conjunto que vai apresentar a disciplina para o aluno e vai começar a montar a ideia do pensamento zoológico, desde a época do Platão, do Aristóteles, do Linnaeus, até os dias de hoje, que utilizamos métodos de sistemática filogenética proposto pelo Willy Hennig em 1950. O segundo grande conjunto de conteúdos dentro da disciplina já aborda organismos. Ainda não entramos dentro do reino animal, mas o primeiro conteúdo que visa organismos, que objetiva o entendimento de organismos, é a respeito de protista, de protozoários. Logo em seguida de protozoários, dentro desse segundo conjunto de conteúdos, nós temos a introdução aos metazoários. Então é a passagem dos protozoários, como é que a evolução aconteceu com esses organismos até a passagem para um grupo de organismos multicelular, que são os metazoários. Por isso, na ementa do curso, foi retirado o grupo porífera, que são as esponjas. Mas nesse segundo item, desse segundo conjunto de conteúdos, nós abordamos a questão de grupos unicelulares, os protozoários, os parazoários, as esponjas e outros grupos, e os grupos que antecederam e deram origem aos metazoários. O terceiro grande conjunto de conteúdos são os blastocelomatos. Se o aluno que está vendo esse vídeo for conferir a ementa da disciplina, nós temos um grupo anterior a esse, que é Plateumintos. Só que eu organizei dessa forma para o terceiro conjunto de conteúdo ser blastocelomatos. Aqui nós entramos num grande grupo chamado Bilateria. A partir de agora, nós veremos sempre os organismos que são bilaterais, possuem simetria bilateral. A simetria bilateral é aquela em que nós podemos dividir o animal a partir de um eixo e 2 planos, sempre em 2 partes semelhantes. Todos esses organismos, a partir de agora, serão bilaterais. O primeiro grupo dentro de Bilateria, que eu formei esse terceiro conjunto de conteúdos, são os blastocelomatos. Dentro do blastocelomatos, nós temos uma série de filos. Então, blastocelomatos é uma categoria filogenética que antes era chamada de Askelmintes. Alguns autores ainda utilizam a terminologia Askelmintes para determinar esses grupos. Nós optamos agora por blastocelomatos pela presença de um blastoceloma. Entre esses grupos, que são vários, nós vamos ver dentro do curso da Zoologia Geral Nemátoda, Acantocéfala e Rotífera. Nós veremos esses 3 filos, as suas características e como diferenciar esses filos de outros. Ainda dentro de Bilateria, nós temos um grupo chamado Plateumintos, que eu coloquei junto com o quarto conjunto de conteúdos, que ficaram Plateumintos, filo Annelida e filo Molusca. A partir do conhecimento de Plateumintos, seguindo a ementa da disciplina, nós vemos os blastocelomatos,
e passamos para Annelida e Molusca. Essa ordem dá uma ideia lógica das modificações de características, principalmente de presença de celoma, o tipo de celoma, aparelho circulatório, sistema nervoso. Isso dá uma ideia para o aluno da lógica que nós entendemos hoje, através da sistemática filogenética, de evolução de características ou de modificações de características. Um quinto grande grupo que interessa bastante para o curso de Ciências Rurais é o conteúdo sobre artrópoda. Nesse conjunto de conteúdos, nós veremos o que são os artrópodas, que características eles herdaram de outros grupos que nós vimos anteriormente e como é a classificação dentro de artrópoda. Essa classificação vai abordar basicamente as classes vistas dentro de artrópoda como aracnida, crustácea, insecta, diplópoda e quilópoda. Só que nós vamos ver isso de acordo com as classificações filogenéticas. O sexto grande conjunto de conteúdos já entra para dentro dos cordados. Os cordados terão dentro deles, quer dizer, os cordados agrupam junto os vertebrados. Dentro dos cordados nós vemos como é a passagem de invertebrados para vertebrados, mudanças como surgimento de mandíbula, como esses animais saíram do ambiente aquático e frequentam o ambiente terrestre, e depois em vertebrata nós vemos os peixes, condrícteis e osterídeos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu ainda gostaria de salientar para o corpo discente alguns pontos que merecem ser destacados dentro da disciplina. O primeiro ponto é que a disciplina é oferecida na primeira fase do curso de Ciências Rurais. Essa fase é quando os calouros estão chegando no curso. E essa disciplina tem um teor um tanto demasiado para um semestre. Tem um conteúdo demasiado para esse semestre. Isso exige uma certa disciplina do aluno que está chegando para conseguir estudar esse conteúdo todo. Bom, como o aluno vem do ensino médio e entra na universidade, essa disciplina às vezes não tem uma maturidade tão grande e o aluno acaba enfrentando problemas nessa disciplina. A minha sugestão é que o estudo para a zoologia geral seja feito desde a primeira semana de aula, para não deixar para próximo de uma avaliação. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês. O segundo ponto é, depois que eu descobrir como eu estudo, eu, aluno, depois que eu descobrir como eu vou estudar a disciplina, é tentar entender o conteúdo, é utilizar as ferramentas de estudo, que cada um tem a sua, é utilizar as ferramentas da disciplina, que vai sendo abordado durante a explanação do conteúdo, e não decorar o conteúdo de zoologia. É muita coisa. É impossível uma pessoa tentar decorar tudo. Então é melhor entender esse conteúdo, formar grupos de estudos, entender isso, porque esse conteúdo vai ser avaliado de uma forma interpretativa. Não vai ser cobrado do aluno algo que ele vai decorar. Então ele tem que entender o conteúdo para ser avaliado. Um terceiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês ainda, e que é positivo ao meu ver, é que a disciplina também tem um caráter prático, além do teórico. Atualmente, na disciplina de Zoologia Geral, esse conteúdo está sendo cobrado junto com as avaliações teóricas. Mas isso
dá para o aluno uma vantagem de saborear a aula prática, de gostar da aula prática, de se preocupar com os detalhes daquilo que ele já estudou e que está levando as suas dúvidas para a aula prática. Para isso que serve uma prática dentro de uma disciplina. Além disso, dentro da universidade, nós estamos formando pessoas que vão ser os futuros profissionais que vão atuar na área de ciências agrárias, agronomia, engenharia florestal e agora medicina veterinária, que vão ter que pensar em problemas e resolver esses problemas. Problemas de diversos tipos, desde de uma hipótese para pesquisa a problemas reais que vocês vão enfrentar daqui a um tempo na atuação profissional de vocês. Portanto, o aluno tem que entender princípios básicos de todas as disciplinas, assim como zoologia. Aquela professora de biologia que dizia para vocês, decora ali, eu aqui, ou até mesmo os colegas, esqueçam, vocês terão que aplicar isso e vocês terão a responsabilidade de ser o futuro profissional que vai pensar nesses problemas e tentar resolver esses problemas. Eu já ouvi dentro da disciplina uma comparação entre o ensino técnico, muitos dos nossos alunos são egressos de colégio técnico, e cobram muito a técnica pela técnica. Bom, para esses alunos eu digo o seguinte, para ser um bom técnico é preciso fazer a escola técnica. Vocês verão muito mais a parte prática na escola técnica do que aqui. Mas para ser um bom pesquisador, para ser um bom profissional, nós precisamos ler muito, nós precisamos entender muito, nós precisamos aplicar muito. Então, na universidade, há a associação em qualquer disciplina de todos esses pontos. Eu gostaria de agradecer a vocês, aqueles que já frequentaram a disciplina e aqueles que irão frequentar a disciplina, e mais uma vez sejam bem-vindos à Zoologia Geral.